Boa noite. Bem, a gente vai estar iniciando agora a construção do nosso básico das costas. A maioria dos alunos, das quais eu já ministrei aula de modelagem, acha as costas mais fácil de se construir do que a frente. Provavelmente porque as medidas são interligadas, não é mesmo? Como vocês já sabem localizar as medidas para se construir a frente, a hora que chega a fazer as costas, a gente vai associando essas medidas, o que facilita na construção, no geral. Mas eu imagino que vocês vão achar mais fácil também, até mais rápido para estar construindo. Vamos lá. O livro que vocês vão estar utilizando é o mesmo que a gente utilizou para construir a frente, naturalmente, que é o livro Modelagem Industrial Brasileira, ou a apostila que vocês têm disponibilizada no Google Class. Se vocês forem utilizar o livro, está lá na página 41 e 42 do livro. E na apostila, eu vou estar olhando depois qual página que é, e aí eu aviso na nossa turma. Ou vocês procurem na apostila também, né? Tanto faz. Vamos lá. No número 1, no ponto número 1 da construção do básico das costas, a gente tem a seguinte frase: AB, traçar uma linha com a medida da altura das costas. Se vocês relembrarem lá a construção da frente, vocês verem que a gente utilizou a medida de altura do corpo frente. Para a gente construir as costas, nós vamos utilizar a altura do corpo costas. Essa altura do corpo costas, ela é a mesma coisa que medida da altura das costas, que está presente lá no item 1, que é a letra A até a B. Nós vamos fazer da seguinte maneira: vamos traçar uma reta, inicialmente sem compromisso com o tamanho, não é mesmo? Aqui. Sem compromisso com o tamanho. Fiz o risco inicialmente sem compromisso com o tamanho, nós vamos colocar a medida da qual a gente precisa, que é a nossa altura do corpo costas, ou seja, 42 centímetros. Eu venho aqui e meço 42 centímetros. Faço um pontinho, faço outro pontinho. Marquei os pontinhos, eu vou colocar as letras que correspondem a ele. Eu vou chamar esse ponto inicial de ponto A e esse ponto final de ponto B. A, B. Ou seja, aqui a gente já tem a altura do corpo costas, ou a altura das costas. Descobri a B, eu vou para o ponto 2, que a gente tem a letra AC. Junto com AC, a gente encontra a seguinte frase: com o esquadro, traçar uma linha perpendicular a AB na medida da largura das costas no ombro. Ou seja, o que isso tudo aqui quer dizer? Você vai pegar a medida do ombro inteiro costas, e vai dividir por 2. Por que tem que ser por 2? Você tem dois ombros, você tem o ombro direito e o ombro esquerdo. Só que nessa medida a gente mede os dois ombros por inteiro. Vocês lembram daquela medida, quando a gente estava tomando medida logo na nossa primeira aula, que eu falei da galinha desossada, que quem já desossou galinha, que é na junta e tal? Pois é, aquela medida de um ossinho ao outro, só que tomada pela parte das costas. Na construção da frente, a gente utilizou a medida de frente. Na construção das costas, a gente está utilizando a medida das costas, dividida por 2. Nesse caso aqui, a gente tem a medida de 42 centímetros. 42? Não, 42 não. 37 centímetros e meio, que é a medida de ombro inteiro costas. 37,5 dividido por 2
a gente vai encontrar a medida de 18... 37,5 dividido por 2. Vai dar 18,75. 18,75. Nós vamos trabalhar a medida de 18,7. Só que é aquela questão, a gente vai traçar uma linha inicialmente sem compromisso com o tamanho. Muito cuidado com essa questão do ângulo. Aqui ele tem que ser esquadrejado direitinho. Nós temos aqui a linha de AB e aqui nós vamos esquadrejar uma reta inicialmente sem compromisso com o tamanho. Esquadrejei a minha linha reta. Esquadrejei a minha linha reta. Eu vou definir qual vai ser o meu ponto AC. Ponto AC, que é a medida de ombro inteiro, costas, dividido por 2, que vai dar 18,7. Eu venho aqui e meço 18,7. Pronto. Marquei aqui nosso ponto, ao qual nós vamos chamar de ponto C. Ponto C. Observe que a gente tem A, B, C. Marquei o nosso ponto C, que está lá no item 2, nós vamos para o item 3, que é BB, medida de centro-costas. Mais uma vez as medidas se completam. Para a gente fazer a frente, nós utilizamos a medida de centro-frente e agora para encontrar as costas nós vamos usar a medida de centro-costas. Medida de centro-costas, que é aquela que a gente mediu da nossa 7ª vértebra, né, do pezinho do pescoço, passando por toda a coluna vertebral até a base do cinto, na aula de tomada de medidas. Nesse caso aqui, a gente tem de medida de centro-costas 38 centímetros. Você vai subir da letra B em direção à letra A, encontrando o ponto B, que é a medida de 38 centímetros, que vai dar aqui. A esse ponto eu vou chamar de ponto B. Ponto B. Encontrei o nosso ponto D, nós vamos para o item 4 da apostila ou do livro, onde está escrito DE, pescoço, posicionar a régua reta do ponto D em direção ao C, até encontrar a medida do pescoço. Com a régua curva, traçar DE como mostra o desenho. Esse ponto 4, a maneira como ele está escrito aqui, nós vamos desconsiderá-lo no momento. É aquela questão que eu sempre comento com vocês, né? O livro, ele é bom, mas muitas das vezes ele tem uma metodologia que ele dificulta o processo do conhecimento. E eu estou aqui para facilitar o processo para vocês. Então, nesse momento, nós vamos pular o item 4 e já vamos direto para o item 5, que é linha auxiliar. Essa linha auxiliar ela foi traçada na parte da frente e agora nós vamos traçá-la também na parte das costas, porque é uma necessidade. E ela é feita da mesma maneira. Observe o que está escrito. Linha auxiliar. Traçar com esquadro uma linha perpendicular ao ponto C. Esta linha servirá como auxiliar para encontrar-se o ponto F. Ou seja, da mesma maneira que a gente fez na frente, vocês vão pegar o esquadro de vocês, esquadrejar no ângulo de 90 graus, bonitinho. Lembrem da parede, toda a parede pelo menos deveria ser no ângulo de 90 graus. Nós vamos aqui e esquadreja uma linha sem compromisso com o tamanho, só risca. Fiz esse processo aqui, nós vamos agora para o item 6, que também é uma outra medida que nós vamos desconsiderá-la. E eu vou explicar o porquê. Lá no item 6 está escrito BF, transversal, posicionar a régua no ponto B
em direção à linha auxiliar, com a medida de transversal, posicionar, marcar o ponto F. O que acontece? Essa medida de transversal, vocês podem ver que eu nem ensinei vocês a tomarem ela na nossa aula de tomada de medidas. Ela é uma medida muito chata de se tirar e com pouco resultado efetivo, não é mesmo? Então eu sempre gosto de facilitar nessa medida. O que vocês vão fazer? Ao invés de encontrar essa medida de transversal, vocês vão descer 4 centímetros do ponto C. Vocês vão fazer simplesmente isso aqui. Ponto C está aqui, vocês vão descer 4 centímetros e marcar. Essa medida ela vai ser fixa. Bem dizer, para todos os tamanhos, esses 4 centímetros resolvem bem. Alguns casos talvez seja preciso modificar, mas muito raro. No geral, coloquem 4 centímetros que facilita a vida de vocês e é bem efetivo, dá um bom resultado. A gente encontrou aqui o nosso ponto F. Encontrei o ponto F, nós vamos voltar lá no item 4. Só que ao invés de fazer o que eles estão mandando aqui, nós vamos pegar a medida do ombro. Lembra aquele ombro pequenininho que vocês mediram do pé do pescoço, a parte mais alta do pescoço, até a juntinha do braço? Pois é, vocês vão pegar aquela medida e medir subindo do ponto F em direção à linha que é a linha de AC. Essa linha não pode ultrapassar. Essa linha que a gente está traçando de ombro não pode ultrapassar AC. Nós temos aqui a medida de ombro no valor de 12 centímetros, que é aquele ombro menor. Ou seja, a gente vai medir 12 centímetros subindo de F para a linha AC. Nós vamos marcar o ponto. Qual ponto? Ponto E. Ponto E. Encontrei o ponto E, nós vamos ligar o ponto E ao ponto F. Vamos ligar o ponto E ao ponto F. Liguei o ponto E ao ponto F, nós vamos ligar o ponto E ao ponto D, com a régua curva. Só que antes de vocês engatarem a curva francesa ou fazer a mão livre, e é aquilo que eu disse anteriormente, eu prefiro trabalhar a mão livre essas curvas, mas eu utilizo a nossa curva francesa para que vocês aprendam com ela, porque inicialmente a gente tem muita dificuldade com esses traços e ela facilita a nossa vida. Só que antes de utilizar ela, nós vamos traçar uma pequenina linha esquadrejada no ângulo de 90 graus no ponto D. Nós vamos fazer isso aqui. Por que a gente faz essa linha esquadrejada primeiro? Porque se a gente não fazer ela, a hora que cortar esse molde em 4 partes, as costas em 2 no caso, né, e fechar, ele vai fazer esse contorno nas costas, ele vai dar esse bico. E isso não é interessante para nós. Por isso a gente deixa reto inicialmente, para não dar bico. E aí eu venho com a minha régua de curva francesa e vou colocar do ponto E até a minha linha que foi traçada aqui embaixo, ligando na linha. Vou fazer esse contorno aqui. Fiz esse contorno aqui, a gente já tem o degolo, onde vai ficar o pescoço de vocês, e a gente já tem o ombro. Nós vamos agora para o ponto 7. Unir EF. Aqui é o que a gente acabou de fazer. Unir o ombro. EF. E o ponto 8 agora. Aqui no ponto 8, a gente tem a medida de DG. Vocês lembram que para construir a frente a gente tinha um DG lá também? Eu até brinquei que quem não sabe onde é que era o ponto G, eu ensinar vocês a encontrarem. Nas costas também a gente tem esse mesmo ponto. E ele é fixo. Da mesma maneira que na frente a gente encontra o ponto G a 7,5 centímetros abaixo do ponto D, nas costas a gente vai encontrar o mesmo ponto a 10 centímetros do ponto D.
A gente tem aqui o ponto D, vocês vão medir 10 centímetros. Essa medida ela é fixa, independente da medida da pessoa. A pessoa pode ter o busto 80 a 120 centímetros, essa medida vai ser fixa, 10 centímetros para as costas, daqui para cá. E a esse ponto nós vamos dar o nome de G. Esse aqui é o ponto G. Encontrei o ponto G, nós vamos para o item 9, onde está escrito GH. Com o esquadro, traçar uma linha na medida da largura das costas. Ver tabela. O que isso aqui está querendo dizer, esse ponto GH? Inicialmente a gente vai traçar uma linha esquadrejada, sem compromisso com o tamanho. Vou fazer isso aqui, ó. Traça. Tracei a nossa linha sem compromisso com o tamanho, nós vamos utilizar a medida de cava-cava costas. Esse ponto GH que está falando lá, com o esquadro, traçar uma linha na medida da largura das costas, nada mais ele quer dizer que pega a cava-cava costas, que no nosso caso aqui é 34, e vai dividir por 2. Essa medida de cava-cava costas é aquela medida da bundinha do braço. Lembra que eu falei? De uma bundinha, na outra bundinha na frente, aí depois de uma bundinha, na outra bundinha nas costas. Pois é, aquela mesma medida, você vai dividir a cava-cava costas por 2, porque a gente tem 2 braços, 2 cavas. Nesse caso aqui, 34 dividido por 2 vai dar 17. Vocês vão medir 17 centímetros. Vem daqui para cá, 17 centímetros. Marquei 17 centímetros. A esse ponto eu vou dar o nome de H. Esse ponto aqui vai ser o nosso ponto H. Ponto H. Bem, encontrei o ponto H. Nós vamos virar aqui a nossa página do livro e vamos encontrar o seguinte. BI lateral, a medida de lateral, né? A gente já tem aqui a medida de B e nós vamos encontrar a medida de I. Só que a lateral das costas, ela tem um segredinho, ela tem um macete, que aqui no livro não está falando, mas ele tem. Se você fazer sem esse macete, ele vai dar errado. A medida de lateral na parte das costas, nós temos que pegar a medida de lateral que foi utilizada, né, a lateral como um todo, que nesse caso aqui é 18 centímetros, e vocês vão reduzir da lateral 0,6, ou seja, vocês vão pegar 18, e vão tirar 0,6. Aí vocês vão me perguntar assim, professor, essa medida aí de 0,6 que reduz, ela é fixa, independente do tamanho da pessoa, vai ser sempre essa medida? Sim, ela é fixa. Independente das medidas da cliente, a gente sempre vai fazer essa redução. 18 menos 0,6 vai dar a medida de 17,4. Ou seja, nós vamos medir de B para cima 17,4. Vamos encontrá-la aqui, nessa região aqui. E a esse ponto nós vamos dar o nome de ponto I. Ponto I. Encontrei o ponto I, nós vamos agora para o item 11, onde está escrito IJ. Traçar com esquadro uma linha na medida da largura das costas. Isso aqui é muito interessante. E eu tenho certeza que causou muita confusão entre vocês para estar construindo a frente. E agora, provavelmente, causa também uma certa confusão. Causou confusão para construir a frente, provavelmente vai causar uma certa confusão para construir as costas. O que esse livro está querendo dizer ao falar traçar com esquadro uma linha na medida da largura das costas, que é o ponto IJ?
Vocês lembram que para construir a frente, nós utilizamos a medida do busto, mais 4 centímetros de vestibilidade, ou seja, nesse caso aqui, 94 mais 4, que deu 98 centímetros. A gente pegou essa medida e dividiu por 4, ou seja, o busto mais a folga de vestibilidade dividido por 4. E a gente encontrou a medida de 24 centímetros e meio. Só que esses 24 centímetros e meio, que é o busto com a vestibilidade dividido por 4, no ponto IJ da frente, nós acrescentamos ainda 1 centímetro a mais. Ou seja, ele foi de 24,5 para 25,5. Só que a modelagem ela precisa seguir um critério de proporcionalidade. Tudo que eu acrescento de um lado, eu tenho que tirar do outro, porque senão eu fico com uma modelagem ou muito grande ou muito pequena. Ambas as coisas não servem para a gente. Então, se na frente a gente acrescentou 1 centímetro, ele foi de 24 centímetros e meio, que é a medida de busto, mais a vestibilidade de 4 centímetros, dividido por 4, que deu a medida de 24,5, e eu ainda acrescentei mais um que ficou 25,5, para a gente fazer as costas, a medida de IJ das costas, nós vamos pegar o mesmo busto, que é 94, nesse caso é 94, vocês vão trabalhar a medida de vocês, acrescentar 4 centímetros de vestibilidade, que vai ficar sendo a medida de 94 mais 4, 98, e vamos dividir por 4, que vai dar a medida de 24,5. Só que, como na frente nós acrescentamos 1 centímetro, nas costas nós vamos reduzir 1. Ou seja, de 24,5 ele vai para 23,5. Ou seja, IJ vai ter 23 centímetros e meio, nesse caso. Vamos esquadrejar uma linha sem compromisso com o tamanho. Aqui. Inicialmente sem compromisso, né? Vem aqui. Traça uma reta. Tracei essa reta. Eu vou medir agora 23 centímetros e meio. Eu vou fazer isso aqui. 23 centímetros e meio. 23,5. Medir 23,5, eu vou dar esse ponto o nome de J. Nós já temos aqui o ponto J. IJ. Encontrei IJ, nós vamos ao item 2, onde está escrito JK. JK. Tem a mesma, onde está escrito 12, JK tem a mesma medida de IB. Agora, o que vocês vão fazer? Nós vamos fechar esse quadrado, esquadrejando ele todinho no ângulo de 90 graus. Nós vamos fazer isso aqui, ó, independente da medida da cliente. Nós vamos fechar. Fecha aqui. Fecha aqui. Não precisa ter compromisso com as medidas inicialmente. Eu só esquadrejo e risco. Faço isso aqui. Fiz esse processo aqui de fechar, que é o que o item 12 pede, só que com outras palavras. Nós vamos para o item 13, onde está escrito BK, traçar uma linha unindo os 2 pontos. Ou seja, aquilo que a gente já fez, né? O 12 e o 13 é fechar esse quadrado, nós já fizemos. Aí aqui nós vamos para o item 14, que é a medida de BM. Esse item 14 aqui, nós não vamos fazer dessa maneira, porque ele está ensinando a fazer como se fosse na tabela. Nós não estamos construindo um molde na tabela, porque é aquilo que eu já falei anteriormente. Quem modela só por tabela, fica um modelista muito fajuto, porque ele precisa de uma tabela para poder trabalhar. Nós modelamos com medidas reais do corpo humano. O que vocês vão fazer para encontrar essa medida de BM? Vocês vão pegar a fita métrica de vocês
e vão encontrar a metade de BK. Esse ponto aqui nós vamos dar o nome de K. Vocês podem olhar aí na postilha de vocês que se chama K. Eu tinha esquecido. BK. Nós vamos encontrar a metade da medida de KB. Vamos fazer isso aqui, ó. Médio inteiro. Aí aquela diquinha de costureiro já mais vivido. Dobra ao meio. Aqui. E marca um pontinho. Esse pontinho aqui que a gente encontrou vai ser o centro da nossa pence. Esse centro da pence, nós vamos dar o nome de ponto O. Nem é o ponto B, é o ponto O. Vamos fazer aqui com... Ixi, o canetão aqui comeu tudo. Pronto, vamos chamar isso aqui de ponto O. Encontrei o meu ponto O, nós vamos para o item 15, né? No item 15, está falando o seguinte, KQ, 2 centímetros que a gente vai entrar. Esses 2 centímetros que entra, nem sempre dá para todos os corpos. Tem corpos que se você entrar 2 centímetros, vai ficar apertado. Nós vamos ver isso aqui mais detalhadamente. Mas nós vamos tentar trabalhar essa medida de KQ aqui. Vamos medir 2 centímetros e marca um ponto. 1, 2. Marco o ponto aqui. Marquei o ponto, nós vamos chamar de Q. Ponto Q. Esse ponto aqui a gente vai chamar de ponto Q. Marquei o ponto Q, nós vamos para o item 16, que é JL. Essa medida de JL, ela é a medida da lateral completa. Vocês lembram que para poder encontrar BI, a gente colocou a lateral menos 0,6. Pois é, agora em JQL, que a gente vai espichar, nós vamos trabalhar a medida completa dessa lateral. Ou seja, ela vai ultrapassar esse risco aqui que foi traçado. Nós vamos traçar uma reta, inicialmente sem compromisso com o tamanho. Vamos fazer isso aqui, ó. Tracei essa reta, eu venho e meço 18 centímetros, que é a minha medida de lateral, que foi encontrada. Venho e meço 18 centímetros. Observem que a medida de 0,6 que a gente descontou para BI, ele saiu aqui nessa parte. E é normal que ele saia, tá correto. A gente vai dar esse ponto, o nome de ponto L. Esse aqui é o ponto L, esse aqui é o ponto Q. Esse aqui é o ponto Q. Pronto. Encontrei esse ponto aqui, ao qual eu vou chamar de ponto L. Nós vamos agora para o item... Assim, nós vamos agora para o item 17, que está escrito LM, unir os dois pontos. Só que, ao invés da gente ir para o ponto M, nós vamos para o ponto O. Isso é uma das modificações que a gente fez. Esse aqui está o ponto L, nós vamos direto para o ponto O. Vamos fazer isso aqui, ó. Esse aqui é o ponto O. Marquei o ponto O, nós vamos agora para o item 18, que está escrito medida da cintura menos BM, ou seja, BM mais LN da cintura. Pode parecer difícil, mas é simples. Vamos às partes. Para a gente utilizar essa medida de cintura, vocês vão fazer da mesma maneira que fez na parte da frente. A gente tem a cintura, eu tenho a minha aqui, vocês têm a de vocês. Vocês vão pegar a medida da cintura, acrescentar 4 centímetros de folga de vestibilidade. Da mesma maneira que se acrescentou folga de vestibilidade para frente, se acrescentou folga de vestibilidade no busto e na cintura da frente, a gente acrescenta vestibilidade, folga de vestibilidade no busto e na cintura na parte das costas. Ou seja, a gente tem aqui 80 centímetros de cintura, mais 4 centímetros de folga de vestibilidade.
vai dar a quantia de 84 centímetros. Esses 84 centímetros nós vamos dividir por 4, que nesse caso aqui a gente vai encontrar a medida de 21 centímetros. Encontrei 21 centímetros de cintura. Nós vamos observar agora se a gente já possui essa medida de 21 centímetros aqui, do jeito que tá, sem fazer a pinça. Porque vocês lembram que a gente entrou 2 centímetros aqui como medida fixa, que o livro pede para que entre? Muitas das vezes, no que você entra os 2 centímetros, você já come todo o espaço de costas. Aí todo o espaço da pinça que seria realizada nas costas. Para essas pessoas não precisa colocar a pinça nas costas. O corpo dela já se adapta bem sem essa pinça. Alguns corpos não, realmente precisa dessa pinça. Como que eu sei? Eu venho aqui e meço a medida de BL. Aqui tem 22 centímetros. Aqui a gente encontrou 22 centímetros. Quanto que é a cintura da nossa cliente aqui? 21. Ou seja, a gente tem um espaço aqui de 1 centímetro de pence. É um espaço bem pequeno, mas que é importante a gente construir essa pence. Encontrei o tamanho da minha pence, que é a medida de BL, que a gente tem aqui, menos a medida da cintura. Nós vamos esquadrejar uma linha reta, que não vai passar desse ponto IJ, ó, do ponto O para cima, aqui, não passa dessa linha, e aí eu vou pegar esse 1 centímetro e vou dividir por 2, colocando meio centímetro para cada lado, meio de um lado, meio do outro. Encontrei meio para cada lado, eu venho e uno aqui a pontinha, fazendo a minha pinça, de um lado e do outro. Uma coisa que é importante, que a gente sempre tem que frisar. Medir a medida de BL, depois de entrar os 2 centímetros aqui. Deu o tamanho da cintura certinho. O que isso significa? A cliente de vocês não vai precisar de pence na cintura. Olha que beleza. Medir deu menor do que a cintura. Isso significa que os 2 que eu entrei aqui tá muito. Então eu tenho que pegar essa linha da lateral e chegar ela mais pro canto, ganhando medida. Até a medida que eu preciso, que é a minha medida de cintura, mais a vestibilidade dividido por 4. Pode parecer confuso, mas vai clarear na mente de vocês à medida que a gente for praticando, né? Bem, encontrei esses pontos aqui. Nós vamos agora para o ponto 17, 18, 19 e 20. Ele trata do mesmo assunto que a gente já viu aqui, que é a construção da pence das costas. 20